Hello, olha quem voltou de férias, já voltou com live, com conteúdo. Se você está assistindo aqui, é porque você está no YouTube, então aproveite para se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque sempre tem conteúdo novo direcionado para quem dança, para quem faz balé clássico ou outro estilo de dança. Quem tá chegando agora aqui no Instagram, essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? A live vai ficar salva depois no canal do YouTube. Então, se você não assistir a live aqui, você só vai poder assistir a live depois no YouTube, tá? Então, fica aqui. Vamos falar sobre tornozelos no balé clássico. Quais são os movimentos que a gente tem ali no balé? E o que a gente deve fazer de treinamento específico para melhorar esses movimentos, tá? Já vai colocando aí pra mim. Se você faz balé clássico, coloca aqui pra mim há quanto tempo você faz balé e se você já usa sapatilha de ponta, tá? Digita aí, por favor. Se você for bailarina clássica, comenta, olha, faço balé há tantos anos e já uso sapatilha, eu não uso ainda sapatilha de ponta, tá? Já vai deixando um comentário aí. Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Hoje eu abri uma discussão, né? Uma discussão positiva nos stories aqui do Instagram, onde nessa discussão, o que a gente estava observando? Tipos de movimento no balé. Relevé, élevé ou rise, né? E balance. Quais são as principais diferenças desses três tipos de movimentação no balé clássico entre o relevé, élevé e balance? Quando a gente fala de musculatura, quando a gente pensa em músculo, em ação, em biomecânica, né, em movimento, o que tem de diferente nesses três aí? Vão comentando aí se vocês já usam sapatilha de ponta e há quanto tempo vocês fazem balé, hein? Então, pra começar, eu vou colocar aqui uma imagem que eu coloquei lá nos stories hoje pra gente começar falando sobre esse movimento, tá? Esse é o movimento de relevé, basicamente, né? Deixa eu ver, ele é basicamente um relevé. O movimento de você fazer plié e subir na ponta, tá? Pra vocês, esse movimento é tranquilo, vocês têm dificuldade, como que é? Quando a gente pensa nesse movimento de relevé, quando eu tiro o áudio aqui, vocês continuam me ouvindo? Ou só tirei o áudio do vídeo ou vocês também não me escutam? Coloca aí. Tá me ouvindo normal? Que eu tirei o áudio aqui do vídeo e eu fiquei em dúvida. Quando a gente pensa nesse movimento de relevé, o que eu quero que vocês observem, tá? Para o relevé acontecer, a gente precisa fazer um plié para só depois subir na ponta ou na meia ponta, tá bom? Então, o relevé precede o plié. Né? O plié, ele vem e só depois você consegue fazer um relevé. Então, quando você pensa nessa movimentação de plié, relevé, você está trabalhando sua panturrilha basicamente de duas formas, excêntrica e concêntrica. E o que seria a forma excêntrica? Quero que vocês pensem, vou tirar aqui a imagem para vocês verem o seguinte. Quero que vocês pensem no bíceps, tá? Tô aqui, meu braço. Quando eu faço uma contração resistindo, indo, né? Tô aqui com peso. A descida resistida é uma contração excêntrica. Quando eu trago minha mão em direção ao meu ombro, é uma contração concêntrica. No movimento de relevé, quando você faz o plié para depois subir, o plié é uma contração excêntrica. A subida é uma contração concêntrica. Então, aí a gente já pensou, né, em duas coisas que você precisa para ter um bom relevé: de uma boa contração excêntrica e de uma boa contração concêntrica. Grava essa informação e agora observa o próximo movimento, o próximo exercício e me fala se esse primeiro que eu expliquei é igual, né, a contração concêntrica e excêntrica é igual ou diferente do próximo exercício que eu vou colocar aqui. Mostrei o relevé para quem chegou agora. E esse é o movimento de élevé ou rise, né? Depende do método aí. Que é basicamente você tá apoiado com o pé no chão e sobe na meia ponta. Esse movimento tem a mesma biomecânica do primeiro? Sim ou não? O que vocês acham? É o mesmo trabalho muscular? É a mesma linha de raciocínio? É o mesmo esforço? Sim ou não?
Primeiro foi o relevé e agora é o élevé, tá? Meia ponta. Ela sai do pé do chão e sobe para meia ponta. Olha essa imagem, esse vídeo e olha o outro. Vocês acham que é o mesma biomecânica ou não? Exige a mesma força, a mesma ação? Olha bem, hein? Esse é o relevé. Plié, subir. Contração concêntrica, excêntrica, né? E ação. Não só subir. Já no rise ou élevé, o bailarino ele simplesmente sai do chão para meia ponta. É diferente, não é? Então, se a gente tem dois movimentos diferentes com ações diferentes, eu não posso pegar um único exercício de fortalecimento, um único tipo de exercício de fortalecimento e querer ter bom resultado nos dois. O que acontece na aula de balé? Deixa eu parar aqui. O que acontece normalmente na aula de balé? A gente tem os relevés, né? O plié, relevé, isso acontece. E a gente tem também os élevés, as subidas de meia ponta. Só que uma coisa que você faz o tempo todo, de forma repetida, não gera um novo estímulo para o seu músculo. Então, se você só faz a aula de balé, né? O plié, relevé, sempre aquela mesma sequência. E aí, vamos falar pelo método da Roy, que foi o método que eu me formei. A gente não tem um trabalho muscular muito intenso, né? A gente tem todo um programa anual, onde a gente vai prestar exame. Acho que outros métodos trabalham isso de uma forma diferente. Mas a gente passa pela coreografia ali dançando. Por mais que tenha as correções, o foco não é a repetição, com séries, repetições, né? E trabalho realmente muscular. E aí, o bailarino, ele tem dificuldade em subir na ponta. Por quê? Porque para você subir na ponta, você tem dois estímulos. Você tem que ter, por exemplo, para fazer um relevé, um posé, o estímulo do plié, subir. E você também tem que ter o estímulo de apoiar o pé e fazer um curru, por exemplo, com a ponta apoiada. Aí o bailarino, ele até consegue apoiar a ponta e ficar com os dois pés. Só que na hora de fazer o plié, o échappé, o plié, relevé e uma pirueta, ele não consegue. Por quê? Porque na preparação que ele fez em aula, ele não trabalhou a força concêntrica e excêntrica e com impulso, né? Então, além de você trabalhar concêntrico e excêntrico, você ainda tem que trabalhar uma força concentrada e uma força com mais impulso, com mais velocidade. Então, as duas coisas precisam ser trabalhadas para você ter uma boa preparação para as pontas. E aí, o bailarino, ele não trabalha isso em aula. Então, o que o bailarino faz na aula de ponta? Aí, fica lá forçando a sapatilha para amolecer. Ou fica fazendo só, né, aponta uma ponta, troca, vai trocando, ponta, ponta, ponta. Ou fica lá, né, plié, relevé, plié, relevé, plié, relevé. Só que o bailarino que já se preparou antes, ele vai conseguir fazer um plié, relevé, apoiando toda a base do quadrado no chão da sapatilha. Se ele não se preparou, ele vai fazer um plié e vai subir apenas com a parte da pontinha da sapatilha e não a base toda. E aí vai gerar sobrecarga no tornozelo, pode gerar tendinite no tendão do calcâneo, né, tendinopatia, inflamações, bursite, várias disfunções. Por quê? Porque o bailarino não fez um preparo de forma específica e direcionada. Então, esse foi o primeiro ponto que eu quero que vocês observem, tá? Se você tem vários movimentos no balé que exigem a musculatura de formas distintas, você precisa de uma preparação específica para cada movimento. É por isso que no Physiodance Preponta, quem é aluno vai saber identificar quem tá aqui. A gente dividiu em dois módulos principais e um módulo bônus. No módulo inicial, qual é o nosso foco? O nosso foco principal é trabalhar essa fase inicial do pré-ponta, justamente a altura de meia ponta, porque se você não tem uma meia ponta alta, isso também te leva para trás na hora do giro, né? Então, a altura de meia ponta, essa subida e descida de forma excêntrica. Gente, deixa eu mostrar um exercício aqui pra vocês, que vocês vão conseguir identificar. Não, não é esse. Esse. Esse é um vídeo, vou falar, pronto, eu falo do Jace. Esse é um vídeo que eu tenho aqui no Instagram, onde a gente tem um bloquinho, deixa eu desativar com os comentários só pra vocês verem. Tem esse bloquinho, você tem que descer, empurrar o calcanhar em direção ao chão e subir. Desce e sobe.
desce e sobe. O que que acontece? Quando você faz essa descida resistida com essa subida, você tá trabalhando o seu músculo, né, o seu tendão aí, de forma concêntrica e excêntrica, que é o que a gente precisa na aula de balé. E o que que acontece com muitos bailarinos que desenvolvem tendinites, né, tendinopatias? Eles não trabalham essa forma excêntrica, essa descida. Fica com a panturrilha super encurtada, porque trabalha muito mais rises, élevés e até mesmo relevé com plié curto. Então fica com esse tendão bem rígido, com essa panturrilha encurtada e acaba gerando sobrecarga e tendinopatias. Então ter dentro do seu plano de preparação exercício excêntrico é indispensável na prevenção de lesões e melhora da performance, tá? Quem já faz exercícios como esse que eu coloquei aqui do bloquinho? Tem alguém aqui que já faz esse exercício do bloquinho ou outro, que trabalha, ó, alongando a panturrilha e sobe? No jazz é basicamente a mesma coisa, tá? Eu não sei as nomenclaturas do jazz, porque eu não me profissionalizei em jazz, mas é basicamente a mesma coisa. Para você fazer um giro no jazz, né, uma pirueta, você também precisa do plié relevé, ou seja, excêntrico e concêntrico. Precisa disso, precisa da força de impulso, que é o que a gente também tem lá no pré-ponta. Precisa de uma meia ponta alta, o que a gente também trabalha lá no pré-ponta. Então tudo isso é necessário, independente de você fazer balé, jazz contemporâneo. Se você precisa se manter na meia ponta, né, até na própria dança de salão, por um bom intervalo de tempo, você precisa ter uma musculatura muito forte para que não gere sobrecarga, tá? Keila, esse exercício é muito bom de ser feito, tanto com bloquinho quanto com degrau, tá? Deixa eu ver o que mais, com livros você pode colocar para trabalhar realmente esse tendão alongado. É muito importante a gente trabalhar o nosso músculo e o nosso tendão de forma alongada. Muito bom, Lu! Arrasou, perfeito. E por fim, qual foi o outro movimento que eu mostrei lá nos stories, tá? Esse foi o movimento que eu mostrei lá nos stories. Então, a gente já mostrou aqui relevé, élevé e balance. Para essa bailarina ficar no balance, vocês acham que o exercício que eu acabei de mostrar, né, do bloquinho, ajuda ela ou precisaria de outra coisa? O que vocês acham? Só o exercício do bloquinho é suficiente? Precisa de outra coisa? De outro exercício? Qual a opinião de vocês sobre isso? Pensa comigo, ela subiu na ponta e ela está parada. Então, para que ela se mantenha parada, o que deve ser feito? O que deve ser trabalhado? Coloquem aí a opinião de vocês, hein? E a gente já precisa considerar um outro ponto, que aqui na ponta é diferente da meia ponta. Na meia ponta, você trabalha os músculos da panturrilha, mas você não trabalha os músculos dos pés, tá? O pé, ele não tá fazendo flexão plantar, então a parte de baixo do pé não está sendo trabalhada. Já quando você tá na ponta, né, com o uso da sapatilha de ponta, além da força da panturrilha, falando aqui só de pés e tornozelos, né? Não falando do corpo como um todo. Mas além da força da panturrilha, você também precisa de força no pé especificamente. E aí, o que acontece? Tem bailarina que consegue fazer o balance na meia ponta, mas quando vai pra ponta não consegue. Por quê? Não tem força suficiente no pé para se manter em ponta, tá? Então, já falando de musculatura, a gente precisa basicamente aí, falando de pés e tornozelos, do trabalho desses dois músculos quando se fala de ponta, tá? Eu nem vou entrar no quesito aqui de andeó, que tem que estar trabalhado, de braço, nem vou entrar nesse ponto. Aí é assunto para outra live. Mas quando a gente fala de pés e tornozelos, a gente já vê essa diferença, porque o músculo do pé aqui tem que estar muito bem trabalhado, tá bom? E aqui ela tá em isometria. Então lá no relevé, ela fez uma força excêntrica e concêntrica. Excêntrica lembra de alongando e concêntrica, né, de contraindo para cima. Então ela fez excêntrica e concêntrica. No élevé ou rise, foi uma força apenas concêntrica, tá? Ela não teve o repouso, a descida, foi apenas uma força concêntrica. E aqui ela fez uma força concêntrica, porque ela tá, né, na ponta,
e isométrica. E aí, pensa comigo, para ela manter uma isometria na ponta, no balance, gente, ela tem que ter o músculo sóleo muito forte e bem trabalhado. É por isso que quem é aluno do pré-ponta sabe que a gente tem um exercício que eu chamo de fortalecimento do sóleo, né? Ou solear, tem as duas nomenclaturas aí, que é fundamental para o balance. Por quê? Não adianta você trabalhar, né, só o gastrocnêmio só o gastrocnêmio, por exemplo, se você não der atenção suficiente para o sóleo, pensando que ele é o músculo ali responsável pela resistência da nossa panturrilha, né, longa duração, e o balance nada mais é do que você se manter em longa duração parada, né, você ficar parada por muito tempo. Então, quando você tá no balance, a gente acha que tá parado, mas na verdade tá tendo micro contrações aí do seu pé, da sua panturrilha, do seu corpo como um todo para te manter aparentemente estática, tá? Então, quando eu falo para vocês que precisa de especificidade na movimentação, é porque você pode ficar a aula toda trabalhando plié, relevé, plié, relevé, plié, relevé. Se você não fortalece um músculo específico para o balance, vai ser difícil demais você ficar no balance. Se você quer, vamos trazer isso para nossa realidade, né? Se você quer agachar, vamos pensar no agachamento? Vamos. Quando a gente pensa no agachamento, a gente está fazendo um fortalecimento excêntrico ali do quadríceps na descida, resistida, né? E um concêntrico quando sobe, quando deixa o joelho esticado. Na cadeira extensora da academia, a gente também faz fortalecimento de quadríceps. Mas se uma pessoa quer aprender a agachar, adianta ela ficar só fazendo cadeira extensora? Pensa comigo. Eu quero fazer um agachamento, né? Eu tô aprendendo a agachar, quero fortalecer meus músculos agachando. Adianta eu só ficar fazendo cadeira extensora na academia? Mesmo que a cadeira extensora fortaleça o quadríceps, que é o músculo que eu quero fortalecer também no agachamento, não adianta, né? Não adianta. Por quê? Não tem transferência de movimento, transferência positiva. Por quê? Vocês vão saber, eu vou até postar isso amanhã, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês. Por que eu não recomendo esse exercício para os meus alunos? Quem é da comunidade, quem é do pré-ponta, quem é meu paciente, sabe que eu não recomendo. Vocês fazem esse exercício? Eu não recomendo esse exercício para quem quer se preparar para as pontas, para quem quer ter pés fortes. E é um exercício que todo mundo faz. Faz em aula, faz no Instagram, divulga no Instagram, tudo. Quem já fez esse exercício? Eu já fiz. Né? Quem já fez ou quem já faz? Quem ainda faz? Coloca aí pra mim. Por que eu não recomendo esse exercício para os meus alunos do pré-ponta? Quem chuta? Por que eu não recomendo? Alguém fala assim, ó, com base no que eu já falei aqui. Por que eu não recomendo esse exercício? Alguém chuta? Dá uma opinião? Por que eu não coloco lá no meu plano? Por que eu não chego pro meu aluno e falo, ó, pega um elástico e fique fazendo lá flex ponta, que assim você vai se preparar para as pontas? Porque segue a mesma lógica da cadeira extensora e do agachamento. Não é porque esse exercício fortalece a panturrilha que ele serve para o bailarino. E por que não serve? Pensa comigo. O bailarino, ele precisa... Gente, é o peso do corpo. É simplesmente o peso do corpo todo em cima da meia ponta, em cima do metatarso. Você acha que o elástico vai dar conta disso? Você vai ficar o dia todo lá com o elástico mexendo o pé. E quando você ficar em pé, que você precisa botar o peso do seu corpo, de nada vai adiantar. Sua meia ponta vai cair para trás. Porque aquela carga é muito leve e não tem funcionalidade. Já falando de panturrilha, não tem transferência positiva. Ele pode até ajudar para se você ficar sentado e quer esticar não é nem a ponta, né? A meia ponta. Pronto, ajudou nisso. Agora você trabalha só meia ponta, né? Trabalhou só meia ponta e quer ganhar força de pé. Como? Não tem lógica. Não faz sentido, porque tudo que a gente faz no balé, a gente faz, né, a maioria, no eixo vertical, em pé, colocando toda a carga do nosso corpo na ponta ou na meia ponta. Então não adianta ficar só no horizontal, né? Só sentado ali, só deitado, fazendo um exercício de flex ponta com o pé.
ele simplesmente não trabalha a carga de forma suficiente. Ele não trabalha funcionalidade, porque o nosso objetivo é subir nas pontas. Nosso objetivo não é ficar fazendo esse movimento. Então, nem para alongar. Só se você pegar e se for para alongar, é melhor que não seja uma faixa elástica, seja um tecido qualquer, tá? Uma faixa de judô, uma canga, alguma coisa do tipo para você puxar a sua panturrilha para ela alongar, tá? Não pode ser uma faixa elástica, porque quando você puxar a sua perna, a faixa vai ceder. Então não adianta. Se for para alongar, o ideal é que seja um tecido que não tenha elasticidade, tá? Então eu particularmente não uso esse exercício para nada, muito menos se for para preparar para as pontas. E aí, quem é que ainda não tá no pré-ponta? Coloca aqui nos comentários. Quem já tá, coloca que já é aluno. E quem não tá ainda, coloca que não tá. Isso, Keila. Então eu sempre falo isso, né? Amanhã eu vou falar de novo em Reels, porque tem gente que ainda usa. Mas basicamente não serve. Se você quer ter força no pé, você precisa fazer um fortalecimento específico para o pé. E se você quer ter força na meia ponta, precisa ser um fortalecimento ali, ó, no eixo vertical, para a sua meia ponta. Porque quando a gente tá na ponta ou quando a gente tá na meia ponta, não é só o músculo da panturrilha que tá sendo trabalhado, né? A gente trabalha o nosso corpo como um todo. Então fazer um exercício isolado e querer transferir ele para um exercício completo, né, de corpo todo, não tem funcionalidade. Então na reabilitação, né, na fisioterapia ou até mesmo na aula de balé, o ideal é que a gente trabalhe sempre com foco na função. Mel, você que ainda não é aluna, o link tá lá na bio, tá? A gente ainda tá com desconto. Ainda tá saindo por 197, tá? A gente deu desconto no dia da bailarina de 397 por 147 e agora ele ainda tá por 197. Subiu aí R$50, mas ainda tá bem barato. E a galera que entrou já tá tendo resultado, hein? Então vale super a pena. E por que o resultado lá realmente acontece? Porque a gente trabalha de forma 100% focada. Então, a gente trabalha fortalecimento do pé, automassagem, fortalecimento de panturrilha de diversas formas, de forma excêntrica, de forma concêntrica, né? E de forma isométrica, que é no balance, de forma resistida. Então, a gente trabalha nesses 3 pontos aí. E quando a gente chega lá no módulo bônus, a gente ainda trabalha com impulso, né? Que é quando você sai lá do plié para poder subir. Por quê? Para você fazer uma pirueta, por exemplo, você tem que ter essa ação de plié, subir, relever com impulso. Se você vai fazer uma pirueta e você apoia a sua meia ponta para subir o corpo, tá errado. Você tem que sair do plié e subir. Inclusive, uma dica ouro para quem não consegue girar a pirueta nas pontas. Por quê? Qual é o maior erro, gente, de quem não consegue girar a pirueta nas pontas? Simplesmente faz o plié e antes de fazer o relevé, puxa o giro da base. Então, ao invés de fazer o plié, relevé para o braço, a cabeça e o andeó puxar o giro, o bailarino ele sai do plié girando junto com o relevé. Então, quando você sai do plié e gira desde a base, né, ali do chão, você desequilibra. Então, você tem que fazer um plié, pensar no relevé e aí a sua cabeça e o seu braço e o seu andeó é que vai fazer você girar, tá? Eu sempre falo que a pirueta é basicamente um balance que ganhou movimento. Então, você tem que pensar em se manter na meia ponta e aí o seu braço, a sua cabeça e o seu andeó é que vai fazer o movimento do giro. Se você pensa que o seu giro tem que sair do pé, né, como se fosse um parafuso lá de baixo, não dá certo e aí você desequilibra, tá bom? E Keila, uma dica na meia ponta para você melhorar na pirueta é você pensar sempre no seu corpo pra cima, no alongamento axial. Ao mesmo tempo que você empurra o chão com a sua meia ponta para ela ficar bem firme, alguma coisa puxa o seu corpo muito pra cima, tá? Então não deixa o seu tronco cair. Ativa o seu abdômen e pensa sempre nesse alongamento axial, tá? Que é esse alongamento aí na vertical, o corpo realmente todo pra cima, tá bom? Essa é uma dica, inclusive é uma das dicas que eu vou dar no Physiodance Experience sábado, em Itabuna. Quem é de Itabuna, Ilhéus aí, apenas vai, hein? Então essa é uma das dicas, pensa sempre nisso, são 2 forças. A minha meia ponta, ela tá bem firme no chão, dedos bem espaçados para criar realmente ali espaço na base.
enquanto o meu corpo ele me puxa completamente para cima. Porque se eu não penso nessa força que tá me puxando para cima pelo coque, o meu corpo ele vai para um lado, vai para o outro, vai para trás. Então isso é super importante, tá? Quais são os movimentos que vocês têm mais dificuldade aí nas pontas? Na ponta e na meia ponta, né, de uma forma geral. Já que a gente tá falando de tornozelo, deixa eu dar alguma dica aqui pra vocês. Quando a gente fala de ponta, de meia ponta, o que vocês têm mais dificuldade? Vamos aproveitar para mostrar esse resultado, que é de uma aluna que ela tá desde o balance, tá? E aí agora ela tá no pré-ponta, então tem basicamente aí 2 meses, eu acho, que ela tá trabalhando com a gente. Ó, olha esse tornozelo. Ele começou, observa, né? Observa ali a linha da parede. Lá abaixo da parede, quando ela começou com a gente, ela disse que tá indo agora, acho que é pro 3º mês de trabalho. Depois ele tava ali em paralelo com a parede. E aí na última, acho que minha imagem tá bem na frente, né? Na última já tá bem mais alta a meia ponta dela. E aí o que ela tá fazendo? Ela tá trabalhando fortalecimento de tornozelo, basicamente. Tem um exercício de quadríceps também, lá no pré-ponta, né? E no balance, para poder ativar também pela coxa, porque para meia ponta ficar alta também tem que trabalhar a coxa, tá? O quadríceps. E fortalecimento do pé, para ter mais força no pé, para ativar essa meia ponta e realmente ficar não só mais alta, mas também mais firme e não ficar descendo. Então ela colocou esse resultado aí lá no grupo ontem, a gente achou assim incrível, né? E ela tem pouquíssimo tempo de trabalho, já tá com resultado desse. Então, para mostrar para vocês que quando tem algum trabalho realmente específico para aquele objetivo, a gente consegue ter resultado. O que não dá é para ficar fazendo exercício de flex ponta com elástico querendo ter um bom balance, né? Aí não faz sentido nenhum. Eu vou deixar vocês fazerem perguntas aqui onde tem interrogaçãozinha. Se quiserem, pode mandar perguntas relacionadas a qualquer coisa de meia ponta ou ponta, pés e tornozelos, tá? Balance na meia ponta. Qual é o segredo? Eu sempre falo qual é o segredo do balance na meia ponta. Primeiro ponto, sempre pensa realmente no seu corpo, nesse alongamento axial, né? Nesse corpo o tempo todo pra cima. Esse é o primeiro ponto. Tem uma respiração que eu ensino ela, tanto no pré-ponta quanto na comunidade. Para vocês ativarem o centro de vocês, o abdômen, né? O transverso do abdômen. Quando vocês fecham o transverso, o cinturão, vocês conseguem encontrar o eixo de vocês. A maioria de vocês não consegue ficar no balance, né? As costas vão para trás, porque as costelas estão abertas, afastadas. Então, direcionar essa costela para o umbigo é fundamental para você ter um bom balance. Puxar o umbigo para cima. Eu falo que o segredo é direciona a costela para o umbigo e puxa o umbigo para a garganta. Estranho, né? Mas é isso. Costela para o umbigo e o umbigo para cima. Esse é o primeiro ponto da postura. Braços precisam estar bem firmes. Ativa essa musculatura aqui, ó, abaixo da escápula. Muito importante ativar essa musculatura. E pensa realmente o tempo todo na contração da panturrilha. Não pode esquecer da contração. Contração da panturrilha, puxando essa panturrilha realmente para cima, tá? Esse basicamente é o segredo do balance. Mas para que tudo isso aconteça, a musculatura precisa estar trabalhada e coordenada. Então você precisa ter um abdômen forte para manter seu abdômen ali ativo. Você precisa ter um tornozelo forte e resistente, né? Um sóleo bem resistente ali, bem forte, para te manter na meia ponta por um longo intervalo de tempo. Marca um ponto fixo. Tudo isso interfere no balance. A gente tem o Physiodance para balance e a gente tem o pré-ponta que também ajuda no balance, tá? O link tá lá na bio. Deixa eu ver aqui. Influencia na ponta, porém tem solução. Eu tava, inclusive, falando pro meu irmão hoje, né? Porque todo mundo da minha família tem um pé super chato. Todo mundo usou bota ortopédica e ninguém teve muito resultado. Inclusive, eu tinha um pé muito plano. Meus sapatos todos desgastavam na parte de dentro. E agora eles começaram a desgastar do lado de fora, de tanto que eu fortaleci meu pé. Então, atrapalha. Porém, se você fortalecer de forma correta o foot core, né? Que é essa região aqui do pé,
sua cava vai começar a aparecer, você vai começar a melhorar nas pontas, tá? E a gente trabalha isso lá no Pré-Ponta. Link na bio, não esqueçam disso. Deixa eu até colocar aqui. Lembrando que o Pré-Ponta é R$19,66 por mês, tá? Ou R$197 à vista. Um ano de acesso. Arabesque, gente. Arabesque na meia ponta ou na ponta. Mesmo conceito do balance, tudo pra cima. E pensa em uma balança. O seu braço e a sua perna, né? Precisam estar os dois com o mesmo peso, digamos assim. Se você deixa o seu braço te levar pro chão, você vai desequilibrar pra frente, e pra trás você vai desequilibrar pra trás. Então pensa como se esses dois quisessem se encontrar, tá? Ao mesmo tempo que você eleva o seu tronco, você eleva a sua perna e faz esse contrabalanceio aí pro balance. E o olhar fixo é extremamente importante. Passagem no chão da meia ponta para a ponta. Isso aí é um erro de base, tá? Quando a gente está trabalhando balé básico é porque, infelizmente, a maioria das pessoas não aprenderam balé de base mesmo. De, olha, eu preciso no tandi passar o meu calcanhar, meia ponta e voltar lá, ponta, meia ponta, calcanhar. As pessoas não aprenderam isso. Por isso que hoje o Fisiodance ajuda tanta gente. Porque a gente ajuda a corrigir justamente os problemas de base, né, que vocês não tiveram. Então você tem que ter, na verdade, consciência do que deve ser feito e trabalhar com intenção. A maioria dos problemas de vocês seriam resolvidos se vocês tivessem intenção de correção, né? Se vocês realmente fizessem com aquela intencionalidade. Hoje você vai pra aula e pensa: o meu foco da aula hoje vai ser corrigir a minha passagem de pé. Então vai com isso em mente e foca realmente nisso na aula, tá? Não se distrai. Foca nesse objetivo. Quais exercícios podem melhorar a pirueta? Tenho duas propostas para vocês, tá? Physiodance Experience, que vai ser o evento presencial do Physiodance, que vai ser esse sábado em Itabuna, para quem é de Itabuna. E teremos em breve uma super novidade exclusiva para quem quer melhorar a pirueta. Então fica aqui no perfil, hein? Final de outubro vocês vão poder ter acesso. O mais difícil é contrair as costas, então precisa fortalecer para ativar essa musculatura. O preço é muito bom mesmo, Keila. É R$197 o ano ou 12 parcelas de R$19,66. A gente não paga nenhum hambúrguer, tá? Acredite. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Então façam isso. Sempre que vocês forem para aula e quiserem melhorar alguma coisa, vá com essa intenção, tá? Intencionalidade. Saiam de casa falando assim: hoje eu vou focar no meu andeó na aula, e passa a aula toda direcionando a atenção pro andeó. Não tem problema se naquele dia o seu braço não sair perfeito, mas naquele dia sua intenção foi pro andeó, tá? Então naquele dia a sua correção vai ser nela. Por que a mentoria de pirueta muitas vezes funciona de forma imediata? Porque eu olho pro bailarino e eu vejo onde eles estão errando. É um braço que não posiciona de forma correta, é uma cabeça que não tá marcando, é um plié que não tá acontecendo, é uma transferência de peso errada. E o professor muitas vezes não consegue olhar o aluno, né? Porque tem muita gente na turma, então ele não consegue dar essa atenção individualizada. E aí quando eu faço a mentoria, que é o que eu vou fazer presencial também no domingo, eu olho pro aluno durante o giro e eu anoto tudo o que ele tá errando. Então a gente começa lá do pé, ó. Eu quero que você ative o seu pé de tal forma, posicione seu pé de tal forma. Então a gente vai corrigir só o pé. Atenção focada. Agora eu quero que você pense no andeó, como se alguma coisa estivesse puxando seu joelho para fora. Atenção direcionada pro andeó no passeio. Agora eu quero que você pense no seu joelho indo em direção ao teto para seu pé não descer no retiré, né, do passeio. Aí ela direciona a atenção para aquela perna. Eu quero que vocês pensem apenas agora em marcar um ponto na parede. Pronto. Vai apenas marcar um ponto na parede. Então, na maioria das vezes, vocês não sabem o que deve ser corrigido. Então, vocês não direcionam a atenção, tá? E a atenção direcionada é fundamental, gente. Por isso que atendimento individual e mentoria, né, normalmente é melhor por isso. Ainda não treinei piruetas, você recomenda alguma aula? Você nunca treinou pirueta na aula de balé, no caso?
Pirueta também é aquela história, né? Você tem que começar da base. Se você não tem um bom plié, você não tem uma boa pirueta. Se você não tem um bom rise, um bom relevé, você não tem uma boa pirueta. Se você não sabe fazer um passé, então pensa primeiro em trabalhar a base, em trabalhar na barra e depois você ir pro centro, tá bom? Legal, João. Eu tenho medo de começar do jeito errado. Não comece, tá? Tem um vídeo no YouTube da Petit Dance, sei lá. Deixa eu anotar aqui, Petit Dance. Ou é Petit Dance com S, né? Que é como girar mais de uma pirueta, eu acho. Gente, um dos vídeos mais incríveis que eu já assisti de pirueta, tá? Obrigada, N. N já é pré-ponta, hein? Quero ver você que não tá no pré-ponta ainda. Corre no link da bio e aproveita o desconto. Tá muito barato. Então, esse vídeo da Petit Dance é incrível, gente. Ela fala realmente todas as dicas que vocês precisam ter, né? Assim, super importantes pra pirueta. É um vídeo muito bom. Exatamente. Se você não tem um bom plié, não vai sair nada. Não vai sair o salto, não vai sair pirueta, não vai sair passeio, não vai sair nada disso. Tá? Então pensa aí em um plié bem feito. Alguém tem mais alguma dúvida? Essa live ela vai pro YouTube. Então se você não tá inscrito lá no canal ainda do YouTube, sai daqui. Eu vou deixar o link lá nos stories pra você já se inscrever, tá? Já ativar as notificações, porque as lives aqui do Instagram agora vão ficar salvas lá no YouTube. Então vocês estão sendo obrigados a irem pra lá assistir, tá? É maravilhoso, né, Keila? Eu amo. Amo aquele vídeo, é muito bom. Então, pronto, estamos combinados. Entenderam, gente, a principal diferença do relevé, do elevé e do balance? Que esse era o intuito, hein? Eu quero saber se vocês entenderam. Alguma dica? Trabalhar duas coisas. Mobilidade de tornozelo e intenção. Se você sabe que o seu tornozelo tá saindo do chão, pensa que você precisa empurrar esse tornozelo pro chão, tá? Então, trabalha a mobilidade e trabalha a intencionalidade do movimento. Muito importante. Conseguir entender a principal diferença do relevé, do elevé e do balance quando a gente fala de musculatura. Relevé é cêntrica e concêntrica. Elevé ou rise, apenas contração concêntrica. E balance, concêntrica e isométrica. Cada um desses precisa de um trabalho muscular diferente e específico, seja na meia ponta ou na ponta. E todos eles você encontra lá no pré-ponta, que o link tá na bio, hein? Com desconto. Deixa eu ver o que mais. Para conseguir encostar toda a ponta no chão, qual a parte que eu preciso trabalhar? Pés. Gente, precisa muito trabalhar o foot core, que é... Sabe por que o nome é foot core? Porque quando a gente pensa no nosso corpo, né? O core, que é o core, que é o abdômen, a região das costas, da lombar. É o core, é o centro do nosso corpo. E foot core, eles fizeram essa referência para ser o centro do pé. Então é onde a musculatura deve estar bem trabalhada, bem forte, tá? É o músculo que vai puxar os seus dedos para baixo e vai fazer você conseguir subir nas pontas. Então ter uma panturrilha muito trabalhada e um foot core, que é um pé bem trabalhado, é indispensável, tá? A gente tem um trabalho específico lá no pré-ponta de fortalecimento dos pés, com foco nisso aí. E a gente tem um exercício, inclusive, na ponta, com foco em colocar esse quadrado aí todo no chão, tá? Basicamente isso. Ah, e se você também pode ter um quadríceps, né, músculo da coxa fraco. Se ele for fraco, você também não vai conseguir botar o quadrado da sapatilha todo no chão, porque os flexores, que é a parte de trás, vai te puxar pra trás. Então você também precisa fortalecer quadríceps. Entendeu, Kari? Kari, você já tá no pré-ponta? Me fale, já é aluna. Vou marcar o ao vivo pra conhecer os alunos, hein? Já quero. Inclusive, vou até mandar a lista aqui deles, que já tinha esquecido, de quem ganhou a mentoria em grupo. Maravilha, Kari! Então, o exercício do pé curto vai te ajudar muito, hein? Se prepare. Mais alguma dúvida? Ou já posso ir? Não é aluna ainda? Ah, então corre no link da bio e garante o desconto, mulher.
Ah, não, tá perdendo tempo. Só vai, viu? A gente tem aluna lá, ó, de 20 anos, de 30, de 40, de 50, de 60 anos. A gente tem aluna de 60 anos que está se preparando para as pontas. Apenas quero ver você lá, viu? Deixa eu até colocar aqui, antes que eu esqueça, porque eu sou dessas. Link da bio, aproveita o desconto, não perde essa oportunidade. Em breve o link vai sair de lá. Posso ir então, né? Entenderam tudo direitinho, a live. Eu acho que eu vou deixar ela salva por 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai pro YouTube. Então quem estiver no canal depois vai poder revisar, estudar em casa, tudo direitinho as lives. Tá bom? Beijo. Temos um encontro marcado então toda segunda às 20 horas. Posso confirmar na minha agenda, segunda-feira. Toda segunda. Vocês gostam desse estilo de live? Falando assim pra vocês entenderem. Sentada, mostrando imagem. Funciona pra vocês? Vocês conseguem compreender? Me falem. Dá certo? Gostam desse estilo de aula? Não é uma aula muito longa, né? Tô tentando descobrir como é que eu faço pra fazer as lives lá no YouTube com a câmera. Ainda não descobri, mas vou tentar. Pra gente fazer lá. Com slide, tudo direitinho. Então pronto, combinado. Final de outubro a gente vai ter um evento especial de piruetas, fiquem atentos. E enquanto isso, aproveitem o desconto do Preponta, que o link tá na bio. Beijo, queijo. Tchauzinho, hein? Vamos pensar no tema da próxima semana. Vamos ver o que vai rolar lá nos stories. Beijo, Lu. Beijo, Keila. Beijo, Lu. 2. Lu Martins e Lucimara. Cleo, Nath, Ana, Karina. Kari, beijo e queijo.